Se o aluno vai bem em artes, artes é fácil, qualquer um vai bem em artes, né? Agora, se ele vai mal em matemática, aí o pai põe uma professora em matemática, porque ele tem que ser bom em matemática. Como que ele vai ser ruim em matemática? Mas como que ele é ruim em artes? Que é uma expressão pessoal da pessoa. E aí, pessoal de casa, tudo bem? Está no ar mais um Colaborarte, o programa de arte colaborativa que trará mais entretenimento e cultura para você. Hoje estamos gravando aqui no Centro Cultural Martha Watts, que fica localizado na cidade de Piracicaba. O Centro Cultural fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a dinâmica do nosso programa? O programa Colaborarte funcionará da seguinte forma: cada semana será apresentada uma forma de arte diferente, discutindo sua história e curiosidades. Os convidados falarão um pouco mais sobre o assunto, enquanto um artista da forma de arte escolhida irá confeccionar uma obra exclusiva para o programa. Essa obra será continuada no próximo programa por outro artista de outra vertente da arte, sendo que, ao final de 3 programas, teremos uma obra de arte colaborativa feita por 3 artistas diferentes. Hoje vamos ter a participação da escultora de Piracicaba, Ana Paladino, que irá nos apresentar uma escultura em argila. Vamos lá conferir? Meu nome é Ana Maria Paladino, eu sou ceramista. A minha formação é arte educadora, eu fiz faculdade em São Paulo, sou de São Paulo, dei muitos anos aula de artes, de educação artística, e hoje eu estou na minha paixão, que é a cerâmica. Encontrei na cerâmica o meu caminho de identidade artística. A história da escultura remete à idade paleolítica, ou da pedra lascada, quando se tem origem. Nessa altura já são feitas estatuetas de marfim e de ossos, geralmente de figuras femininas que apresentavam formas volumosas numa referência aos ritos de fecundação. Na Idade Mesolítica, quase não existem esculturas, e na Idade Neolítica, ou da pedra polida, embora elas existam em número reduzido, há um aprimoramento da técnica de lascar e polir a pedra. Eu fui professora de artes plásticas, então eu dava aula para ensino fundamental para as crianças, tinha sala de artes e desenvolvia todo um projeto junto com os professores de sala, fazia uns projetos bem interessantes, trabalhando sempre muito a criação, que é o que eu acredito, mais do que a técnica. E quando eu me aposentei, eu dei muito tempo em São Paulo, aula em São Paulo. Aí, por opção, achando incrível sair de São Paulo, vim para Piracicaba. No próximo bloco, vamos dar início à nossa escultura. Enquanto isso, vai aí uma perguntinha. Você sabe qual foi o primeiro escultor brasileiro que se tem notícia? Letra A, Aleijadinho. Letra B, Frei Agostinho de Jesus. Ou letra C, Rui Barbosa. Você pode participar da nossa enquete lá na página do Facebook. Participa lá. A resposta você fica sabendo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí! E aí, estão prontos para saber a resposta? Vamos lá! A resposta certa é letra B, isso mesmo. Frei Agostinho de Jesus foi o primeiro escultor a se ter notícia no Brasil. Ao falar em escultura brasileira, pensamos logo em Aleijadinho, que se destacou com as imagens sacras e é o maior representante do barroco do nosso país. A escultura barroca, influenciada pela expressão europeia, era rebuscada e rica em detalhes. Antes dela, porém, não podemos deixar de citar a arte indígena, que, embora não tenha deixado muitos registros, tinha como função o culto religioso e retratava especialmente animais. A cerâmica tem muito sentido para mim e automaticamente para todos que eu estou junto, né? É muito engraçado, os animais gostam de ficar junto, as plantas ficam melhor perto do meu ateliê.
né? Então é engraçado isso, a energia que isso expande. Você está fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa que você está realmente envolvido, né? O modernismo, por sua vez, abriu espaço para a criatividade. Nessa época, a escultura assume características de abstracionismo que se consolidam a partir da década de 50. Quando eu tenho uma ideia, eu gosto de fazer um ambiente todo para aquela ideia minha. Então, se eu quero criar um personagem, eu quero pensar onde ele está localizado. E eu consigo fazer isso, uma pessoa faz isso no desenho, né? Você posiciona ele. Mas quando eu faço na modelagem, eu me sinto mais livre ao criar aquilo lá. E também por ter toda a visualização do espaço que ele ocupa, né? Que eu acho que é melhor do que no desenho chapado. E não só isso, pela necessidade do domínio que você tem que ter para você modelar. Estudo de anatomia, o movimento. Uma obra você não pode fazer parada, senão não tem vida, o imposto tem expressão. Então ele realmente, às vezes ele lembra um desenho, só que de todos os ângulos. Então, a cerâmica, o barro, vamos falar o barro mesmo, ele tem vida própria. Então, a partir do momento que eu vou fazer alguma coisa, eu peço licença para trabalhar com ele, permissão para estar manipulando ele, porque ele tem vontade própria, né? Então você faz os seus projetos. Na verdade, eu não trabalho muito com projeto, eu gosto muito do trabalho intuitivo. Então eu uso muito a minha intuição no meu trabalho também. Mas o que é muito gostoso é que ele tem o caminho próprio. Então, às vezes eu quero fazer uma coisa, mas quando o resultado fica pronto, ele sai diferente. E isso é muito interessante, porque aí eu vou ter que me adaptar a essa mudança. Bom, eu peguei alguns tipos de argila, de massa ou de barro, como dependendo do artista ele fala, na verdade é a mesma coisa, né? Que tem texturas diferentes. Essa, por exemplo, ela tem bastante chamote. Chamote é a própria argila picada, bem miudinha, e coloca na massa, então ela dá mais resistência, ela é boa para fazer escultura, para fazer peças maiores, né? Essa aqui é a branca Shiro, que já é uma argila bem clara, que é a que eu estou trabalhando para fazer a mandala, né? Que dá esse resultado mais claro aqui, certo? Depois de queimado. Tem essa outra, que é uma de baixa temperatura. Essas daqui são de alta temperatura. O que é alta e baixa temperatura? Quanto mais alta a temperatura, mais resistência no material, porque fecha mais os poros da argila. A argila, ela é composta de material orgânico, de terras, de tipos de terras com elementos químicos que vão fazendo ela ficar mais dura, mais plástica, mais resistente. E conforme esse tratamento, às vezes você precisa usar uma queima de alta ou uma queima de baixa temperatura, que na verdade é uma temperatura bem grande, né? Vai até 1200 graus, assim, a baixa. E aí a alta já é a partir de 1240, já é uma temperatura bem alta, né? Até 1300, tem até mais. Mas aí são fornos específicos, né? E essas argilas você pode misturar entre elas e dar uns efeitos. Essa daqui ainda não foi queimada, ela ainda não deu muito efeito, mas ela dá umas manchas. Você pode fazer técnicas de juntar essas argilas e fazerem efeitos interessantes. Uma coisa é você ver uma imagem e copiar ela, seja na própria imagem ou numa escultura, outra coisa é você tirar isso só de você, né? Como você vê a expressão. Como cada um sente uma expressão. Você vai pôr a mão na massa sem se basear em nada. Se você tem uma sala só você e a peça, como você vai passar uma pessoa sorrindo? Ou então mentindo? Como você enxerga isso? Então acho que isso é interessante. É uma expressão de cada um, que é individual. Nenhuma peça vai ser igual jamais. E a mesma expressão
também vai ser trabalhado diferente para cada um. Se eu faço uma turma inteira, faço alguém sorrindo, com os olhos, nenhum vai ser igual. Agora vai aí mais uma pergunta para você testar seus conhecimentos na área de escultura, hein? Vamos lá. Qual tipo de escultura se destaca na área de escultura facial? Letra A, escultura romana. Letra B, escultura egípcia. Ou letra C, escultura barroca. Vota lá na nossa página do Facebook e a resposta você fica sabendo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí! Estamos de volta com o nosso Colaborarte e vamos conferir qual é a resposta certa da última pergunta. Vamos lá? A resposta certa é a letra A, escultura romana. Ela se destacava por fazer muitos bustos. E agora vamos conferir um pouco mais sobre a escultura em cerâmica, que é o que a nossa convidada de hoje está fazendo. Eu acredito que tudo que eu faço, tudo que eu produzo é um pouco de amor, é amor em forma de produto. Eu acredito, eu sou uma pessoa otimista e eu acredito muito na transformação da arte. A arte da cerâmica manifesta-se na cultura dos povos desde a mais remota antiguidade. O estudo das técnicas de fabricação e decoração dos objetos de cerâmica é tido como o alfabeto de arqueólogos e historiadores, pois fornece base segura para a reconstrução de muitos aspectos da vida de antigas civilizações. Para mim, a cerâmica é um encontro com o que eu tenho de melhor. Possivelmente, as primeiras pessoas que povoaram nosso planeta há milhares de anos se deram conta de que seus pés deixavam marcas no barro e que estas, ao secar, conservavam sua forma. A argila úmida é macia e maleável. Talvez tenham imaginado que esse material fosse aprimorado para fazer objetos, mas quando ele seca, fica frágil, quebra e se desgasta com facilidade. Além disso, não comporta líquidos, porque a água desfaz a argila seca. E a cerâmica me ajudou eu me construir novamente, eu me encontrar mais na minha essência, como pessoa, como ser humano. Então, para mim, vai além do trabalho, vai uma busca maior, espiritual, de ser mesmo. Para o surgimento da cerâmica e da olaria, foi necessária uma nova descoberta. A argila endurece no fogo. É preciso conseguir uma temperatura elevada, cerca de 850 graus. Mas, em compensação, os objetos de argila se tornam resistentes e podem servir para cozinhar e para colocar líquidos. Todo ceramista tem que ter um forno para se libertar, para começar a criar suas ideias e sair do padrão, né? Então, às vezes eu quero fazer uma coisa, mas quando o resultado fica pronto, ele sai diferente. E isso é muito interessante, porque aí eu vou ter que me adaptar a essa mudança. Quando vocês me falaram da proposta de um ceramista, de um escultor, depois de um plástico e depois de um músico, né? Criar essa relação, eu achei fantástico. Por quê? Porque estão todos juntos com um mesmo objetivo, que é passar uma coisa legal para as pessoas. Essa escultura representa o ser humano, com as suas dúvidas, com as suas contradições. Nós somos seres na nossa essência, e precisamos respeitar esses seres com todas as suas diferenças, com as suas diversidades, com seus medos, com as suas alegrias, com as suas conquistas. Então, somos. Essas esculturas tentaram representar isso, que na verdade nós somos. Ficou demais, né, galera? Fala sério. Lembrando que semana que vem o programa vai ser sobre pintura, onde a obra de hoje vai ser transformada. Vocês não podem perder. Nosso programa está ficando por aqui.
Obrigada a vocês que assistiram a gente e obrigada à nossa convidada de hoje. Semana que vem eu espero vocês, hein? Tchau, tchau!